Olá pessoal, meu nome é Williams Ricardo e sejam todos bem-vindos ao nosso Confeccionário Sobrenatural. É isso aí, vamos conversar sobre vampiros psíquicos ou vampiros energéticos. E sim, vampiros existem, não aqueles vampiros de filmes ou de séries e de ficção científica. A existência de vampiros data de mais de 8.000 anos antes de Cristo. E para aqueles que estudam ciências ocultas, sabe que a primeira alimentação de todo ser vivo era outro ser vivo. Ou seja, existia a necrofagia ou canibalismo, como é mais popular dito. Algumas tribos aborígenes indígenas ainda de vez em quando praticam o canibalismo. E vampiros, nos seus primórdios da sua existência, eram canibais, se alimentavam de carne humana, precisamente cadáveres humanos em decomposição. Esses vampiros eram conhecidos como ghouls, eram conhecidos como cryptifact e criotines. Palavras de épocas bem arcaicas, conhecido como os cryptifacts. Eram carniçais, eram carnívoros, eram necrófagos. E entre os carniçais também havia os nephistes, Memphis, ou seja, aqueles que se alimentavam do sangue. Eram os hematófagos. Esses tipos de vampiros hoje em dia são raros, pois com o passar dos milênios evoluíram e se tornaram psíquicos ou energéticos, se alimentando de energia vital, sugando a essência da energia que mantém todos os seres vivos. Parece brincadeira, né? Mas isso não é brincadeira, isso é sério, muito sério. Vampiros energéticos e vampiros psíquicos existem há mais de 8.000 anos antes de Cristo. Alguns conseguiram se tornar os não-vivos, conhecidos como os meio-vivos e meio-mortos, conhecidos como os semideuses não-mortos. É um tipo de eternidade, é um tipo de imortalidade que alguns vampiros psíquicos e energéticos conseguem depois de muita prática exaustiva, praticando aí sua alimentação. Existem três formas de vampirizar energia vital. A primeira é a mais sutil de todas, que é através da indução do corpo bioenergético ou através da indução do campo da biosfera, que você cria uma atmosfera energética que envolve aí o seu lugar ou habitat, onde se prolonga aí, dependendo aí da capacidade energética e psíquica do vampiro, pode se prolongar por quilômetros de distância. Essa é uma prática muito antiga que poucos vampiros psíquicos e energéticos atingiram, e essa é uma classe de vampiros conhecida como os nobres. A segunda forma de alimentação energética é através do ar, da respiração, através da Vampiris Vitalis Prana, ou seja, a alimentação energética através do Pranayama, que é através da respiração, do hálito, do ar vital. Essa é uma segunda forma e classe, também atingida por os nobres e alguns seminobres. Óbvio que isso leva centenas e centenas de anos para se adquirir. A segunda é através do tato ou através do calor, o corpus aureus audivus, através do calor vitalis. Você pode usar duas formas, através do olhar e através do toque da sombra ou do toque espectral. Essa prática é muito difundida para os meio iniciados e adeptos do vampirismo psíquico. E o fundamental, base de todos, é através do toque direto, ou seja, através do toque mortalis ou mortalis tox. É quando o vampiro entra em contato diretamente, ele tem que tocar o objeto a ser vampirizado, ao qual ele quer se alimentar. Ele começa através do reino dos minérios, a sua alimentação energética, depois ele passa para a alimentação do reino dos vegetais, depois para a alimentação dos animais irracionais e, por último, os animais racionais. E no seu
auge e objetivo alimentação de humanos. Isso mesmo, vampiros energéticos conseguem maior energia psíquica de outros seres humanos. E através de uma força de vontade e um hábito de alimentação mental, esses vampiros psíquicos ou energéticos conseguem até despertar poderes sobrenaturais, como dons e virtudes, e também uma certa meia eternidade, e são dotados de uma energia vital que garante aí a sua juventude, retardando o envelhecimento e prolongando aí. Há quem diga que Conde de Saint-Germain era um praticante de vampirismo psíquico. Ele chegou a viver, diz algumas lendas e mitos, 750 anos. Como todos sabem, é mencionado historicamente nas passagens bíblicas que os primeiros antediluvianos, antes do dilúvio, viviam mais de 800 anos, tendo alguns que chegaram a viver 900 anos. Como esse fato de pessoas prolongarem centenas e centenas, viver séculos e séculos, não é muito comum isso, certo? Então, vampiros psíquicos existem há mais de 8.000 anos antes de Cristo. Não importa se você acredita ou não, existimos há muito e muito tempo e ainda existem. Alguns clãs se mantêm agindo ocultamente entre a sociedade. Eles não desejam se revelar, eles não desejam falar sobre a existência, mas aqueles que buscam aprender sobre vampirismo psíquico e energético, cedo ou tarde eles entrarão em contato com você. Cedo ou tarde você será contactado para adentrar a essa nova vida existencial e você se tornará aí um iniciado ou um adepto dessa prática. É bem provável que toda história e lenda e mitologia sobre o arquétipo do vampiro, magos, feiticeiros e bruxos também eram vampiros psíquicos ou energéticos, pois magia nada mais é que usar frequência, que usar vibrações energéticas, que usar a força de vontade, o poder mental. Se você tem fé ou crença, se você acredita ou não, se você acha que isso é superstição, aí fica a seu critério, pois a palavra foi dita, acredite se quiser.